O Inter divulgou os números do quarto trimestre nessa manhã, antes da abertura de mercado, e a companhia teve um lucro líquido, excluindo os minoritários, de 374 milhões de reais entre outubro e dezembro de 2025. É uma alta de 36% na comparação anual. O Inter & Co teve uma receita bruta de 4 bilhões 294 milhões de reais no quarto trimestre, é um crescimento de 44,9% frente ao mesmo período do ano passado. Inclusive, no ano passado, o Inter & Co registrou um lucro líquido de 1 bilhão e 300 milhões de reais, crescimento de 45% em relação a 2024, conforme os dados divulgados pela holding que controla o Banco Inter no Brasil e a subsidiária Inter & Co Payments. A plataforma registrou 4,4 milhões de novos clientes ativos em 2025, elevando essa base para 25 milhões. Bora conversar então sobre esses resultados com Alexandre Riccio, CEO do Inter no Brasil. Mais uma vez, bem-vindo aqui, Alexandre. Uma boa tarde para você. Obrigado, boa tarde. É um prazer estar aqui novamente. Alexandre, quero muito ouvir, antes de mais nada, como é que vocês avaliam esse resultado do balanço que foi divulgado. O resultado ele foi realmente excelente. Assim, a gente vem de várias fases diferentes, né? Acho que em 2023 a gente iniciou uma fase onde a gente passou a buscar mais rentabilidade para a companhia. A gente vem em 2023, a gente vem entregando essa elevação de rentabilidade. E 2025 a gente queria muito trazer uma combinação de crescimento, rentabilidade, sem perder o espírito inovador que o Inter sempre teve. E ao longo de 2025 a gente conseguiu fazer exatamente isso. Então entregamos um lucro recorde, a gente passou de 1,3 bilhão de lucro, que foi um resultado excelente. Foi o primeiro ano que a gente passa da marca de 1 bilhão. No ano passado foram 912 milhões de lucro, vindo de um lucro de 320 milhões em 2023. E nós temos um objetivo, quando a gente pensa em crescimento, de ter a companhia crescendo por volta de 30% nas principais linhas todos os anos, né? É uma tarefa difícil, mas que a gente tem conseguido fazer desde 2018. E em 2025 a gente viu esse processo se acelerar. Então, assim, um dos nossos principais negócios são os negócios de crédito, e a gente viu nossa carteira de crédito crescer mais de 35% ao longo de 2025, e com todas as características que nós queríamos nesse crescimento, né? Uma carteira sólida, resiliente, com inadimplência controlada. Então, assim, nossa avaliação é de que a gente teve um excelente 2025. Pois é, e eu quero justamente falar sobre esse cenário e esse resultado que vocês consideram excelente, porque tem um plano lá de 2023, e eu vou até roubar aqui para passar direitinho qual que é a ideia de vocês, que é atingir 60 milhões de clientes, operar com eficiência de 30% e alcançar um ROI de 30% até o fim de 2027. Estamos em 2026 oficialmente. O tempo também vai diminuindo, a gente vai vendo o tempo se esgotando com esse objetivo de vocês. Esse objetivo continua de pé? Vocês estão pensando em revisar alguns pontos ou não? Muriel, o objetivo ele continua de pé, e até dando um passo para trás, o 60-30-30 ele teve um objetivo, e continua tendo, né, muito importante para o Inter, que era de uma ancoragem de expectativas e colocar um objetivo de rentabilidade que a gente precisava de consolidar dentro da companhia. E a gente já entregou esse principal objetivo do 60-30-30, que era essa evolução super positiva de rentabilidade. Então, até lembrando, quando a gente fez o lançamento do plano, lá em janeiro de 23, a companhia tinha vindo de um período de crescimento muito forte, por um período já extenso, já eram quase 5 anos de crescimento ininterrupto. Então, saindo, para você ter uma ideia, de menos de 1 milhão de clientes lá em 2018 para mais de 20 milhões de clientes no lançamento do plano. Então, era muito crescimento em número de clientes, muito crescimento em carteira de crédito, muito crescimento em negócios, sem o crescimento em resultados. Então, o que a gente precisava de garantir? Que a companhia não era escalável só em tamanho, ela era escalável também em rentabilidade. E o 60-30 fez essa ancoragem. Nós entregamos 3 anos excelentes, saímos de uma rentabilidade, num ROE, né, que é uma medida
muito comum nos bancos, retorno sobre patrimônio de 0 em 2022, agora para 15% no quarto trimestre de 2025. Então, essa é uma primeira entrega absolutamente essencial. Agora, o próximo caminho é sair dos 15 para os 30. E a gente conseguiu também reduzir o nosso índice de eficiência, né, que é uma métrica também muito comum nas empresas financeiras, onde a gente tem as despesas dividido pelas receitas. Esse número, a gente chegou em 45,5%, vindo de 72% no lançamento do 60-30-30 há 3 anos atrás. Para onde que a gente vai agora, né? Primeiro, a grande pergunta é possível chegar nos 60, nos 30 de índice de eficiência e nos 30 de retorno sobre patrimônio? É possível. E a gente está fazendo ajustes finos para poder comunicar com o mercado. Então, nós vamos, em maio desse ano, fazer um dia do investidor para todos os nossos investidores, onde nós vamos revelar os planos. Então, a gente vai renovar votos aqui, olhando para os próximos 5 anos, e lá a gente vai falar um pouco dos detalhes sobre o 2027, 2028 e assim por diante. Já pensando nesses próximos caminhos, né? E aí, Alexandre, olhando para esse cenário, o ROI do Inter, você mesmo citou, está um pouquinho acima aí de 15%, 15,1% agora, diante desse resultado, desse balanço. E a gente sabe, por exemplo, que o ROI de outros grandes bancos, por exemplo, o Itaú, está acima de 20% em 2025. Vocês esperam superar, então, esse número, por exemplo, até o fim do ano que vem ou talvez um pouquinho depois ainda? Como é que vocês estão enxergando esse cenário e qual que é o caminho? É acelerar ainda mais crédito? O caminho, ele passa pelo crescimento dos negócios do Inter como um todo. Então, assim, a gente chegou nos 15, a gente tem convicção de que é mais uma etapa. Então, até curiosamente, né, são 12 trimestres consecutivos de aumento de lucratividade e aumento do nosso ROI, né, do nosso retorno sobre patrimônio, 12 consecutivos. Então, a gente precisa de continuar executando com consistência para que esse ROI continue aumentando. O que a gente tem feito aqui para poder garantir esse crescimento, né? A gente tem uma plataforma com 7 verticais de negócio, as 7 verticais de negócio totalmente interconectadas. Então, os clientes que entram, né, começam a transacionar com o Inter, tem um produto de entrada que normalmente é o transacional, o Pix, um cartão de crédito, um cartão de débito, mas tem ali também toda a parte de créditos mais complexos, então, crédito imobiliário, home equity, que é o crédito garantido de imóvel, os consignados, então muita coisa em crédito, toda uma plataforma super completa de investimentos. A gente tem um shopping também com uma variedade muito grande de produtos para poder oferecer para os nossos clientes, um programa de fidelidade. Então, é realmente uma plataforma super completa e é justamente essa interconexão, né? Os clientes consumindo mais do que um produto que a gente vai escalando a nossa rentabilidade. Olhando para o processo de forma simplificada, né? A gente tem evoluído o nosso resultado muito através de crescimento da carteira de crédito. Comentei um pouco mais cedo sobre esse crescimento que superou 35% no ano passado. Isso hoje compõe com 75% da nossa receita e a gente acredita muito na continuidade desse crescimento, né? Ano passado foi um ano de aceleração de crescimento. Em 2026 a gente não vê nenhuma razão para que a gente não continue com crescimento forte. Então, tem essa parte, mais ou menos 3/4 da nossa receita total vindo do crescimento da carteira de crédito e 1/4 vindo de todas as receitas de serviço. E ali, de onde vem essas receitas de serviço, né? São receitas associadas ao uso de cartão, receitas associadas à venda de seguros, receitas associadas a um take rate, que a gente fala, um pedaço do valor de venda de produtos em shopping, entre várias outras, são consórcios. Então, tem muita coisa na plataforma e, à medida que a gente cresce o número de clientes, aumenta o relacionamento com esses clientes, né? Aumenta o engajamento desses clientes, a gente cresce as receitas e, consequentemente, os resultados. Esse é o caminho, parece simples, mas tem muita coisa aí por trás para que a gente garanta essa entrega. Exato. Conforme você vai explicando, parece realmente muito mais simples do que pode ser. Mas eu aproveito também para te perguntar, porque teria aí um cálculo olhando para esses objetivos de mais de 20 milhões aí de clientes adicionais. Como é que vocês enxergam esse caminho também para conseguir essa quantidade de clientes adicionais? Essa meta de 60 milhões de clientes é possível de conseguir sem M&A, por exemplo?
É possível. E essa é uma. Isso é assim, até das três, quando a gente começou o plano lá em 2023, talvez fosse o que a gente tinha mais convicção de que era possível de ser atingido. Então, falando nisso, né, até um ponto que traz convicção para a gente. Ano passado foi nosso recorde de abertura de contas, foi o recorde anterior, tinha acontecido em 2022. E a gente tem muita convicção porque a plataforma é muito atrativa. Então, a gente tem um universo, pensando em Brasil, de 220 milhões de brasileiros e, e é um público que se engaja muito com tecnologia, né? E à medida que o Inter está sempre lançando uma inovação, sempre com algum produto novo, a gente tem uma facilidade muito grande de atrair esse público e de abrir mais contas, além de já ter também todo um processo e uma marca muito forte que atrai esses clientes. Então, a gente conhece muito bem o processo de como é que a gente chega no cliente, como é que a gente leva a proposta de valor para ele, como é que a gente comunica essa proposta de valor para que a gente possa engajar e fazer abertura de conta. E a gente conta também com uma marca muito forte que ajuda em todo esse processo. Além disso, a gente tem todo um processo de internacionalização que começou com a nossa conta global, com a nossa Global Account, que faz com que nós não precisemos nos limitar aos 220 milhões de brasileiros, né? Então, a gente tem um público nos Estados Unidos que a gente consegue também endereçar e a gente está também com algumas outras iniciativas, especificamente, acho que a primeira a abertura de contas na Argentina. Então, a gente vai contar também com uma expansão geográfica importante que vai contribuir para o atingimento da meta de 60 milhões de clientes. Até falando em expansão geográfica, a gente pode falar da US Branch também. Vocês receberam autorização do Fed para operar nos Estados Unidos, do Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos. E eu queria entender como é que vocês estão agora, nesse momento, operacionalizando esse processo. Como é que tá os últimos detalhes aí agora, depois dessa aprovação, que veio há alguns dias. Muriel, você falou a palavra certa, né? Que são detalhes. Então, a gente teve a aprovação. Agora nós precisamos trabalhar numa série de detalhes. A gente está como se fosse uma fase pré-operacional e resolvendo esses detalhes a gente pode começar a operar a nossa US Branch. Tem uma série de vantagens e essas vantagens elas vão tanto para o lado do cliente, do ponto de vista de proposta de valor. Então a gente vai conseguir simplificar a nossa proposta de valor para os clientes que vão passar a contar com essa agência do Inter lá nos Estados Unidos, e vantagens também para o negócio. E especificamente, olhando para os clientes, né, a gente vai ter uma série de simplificações que vão descomplicar um pouco alguns processos que podem eventualmente ser complicados hoje. Então, por exemplo, a gente usa alguns bancos parceiros quando a gente vai fazer transferências nos Estados Unidos, por exemplo, e aparece o nome desse outro banco. Para um brasileiro, então eu sou cliente do Inter, estou lá fora, vou fazer uma transferência, vou fazer algum pagamento lá fora, como se eu estivesse fazendo um Pix aqui no Brasil, e hoje eu vejo, por exemplo, o nome desse outro banco. Eu vou passar a ver o nome do Inter. Então, esse é um exemplo de algo que vai ser simplificado. Para o Inter, a gente vai ter um ganho importante, porque a gente passa a operar como uma característica de banco nos Estados Unidos. O que acontece, o que a gente pode fazer com isso, né? A gente passa a poder ter captação, assim como a gente tem no Brasil, a gente tem numa agência em Cayman, a gente pode passar a ter captação também nos Estados Unidos, e tendo captação a gente abre todo o mercado de crédito. Então a gente passa a poder endereçar tanto os nossos clientes de conta global, com produtos de crédito nos Estados Unidos, quanto os cidadãos americanos também, com diversos produtos de crédito. Então, cartão de crédito, por exemplo, vira uma avenida de crescimento lá fora, e isso é um benefício da nossa US Branch. Então, a gente está super feliz aqui, foi muito trabalho, foi mais de um ano de trabalho para poder conseguir essa aprovação, e agora a gente está na reta final para colocar todos esses benefícios para o cliente e para o Inter no ar. Perfeito. E outro ponto também, Alexandre, para a gente conversar por aqui, você falava agora há pouco sobre tecnologia, digitalização. No fim das contas, essa pode ser uma vantagem competitiva, né? Eu até queria entender quais são as inovações que vocês estão atentos já do mercado, ou alguma inovação também que pode vir com o Inter também, que vocês acreditam que pode ser uma vantagem competitiva diante aí de um mercado com tanta concorrência. Também, excelente ponto, assim, e até eu vou voltar um pouquinho. Você comentou algumas perguntas atrás sobre a questão do ROI
dos bancos tradicionais, que é superior a 20. E você perguntou se era possível que a gente pudesse ultrapassar esse ROI de 20 e chegar nos 30, né? E é possível. E por que é possível, né? Pelo modelo de negócio do Inter. Porque é um modelo de negócio com muito mais tecnologia, é um modelo de negócio que já nasceu com toda a parte de computação em nuvem, com uma estrutura mais leve, com uma estrutura sem agências. Então, por natureza, deveria ser uma estrutura com um custo de servir mais baixo. Então, a gente tem um custo de servir hoje por cliente ativo de pouco mais de R$ 10. Então, é um custo muito baixo e ele é baixo por causa dessas tecnologias. Além dessa tecnologia que eu vou chamar aqui de fundacional para o banco digital, então, computação em nuvem, abertura de conta por aplicativo, interações digitais diversas, a gente está vivendo hoje uma transformação tecnológica muito grande com a introdução de toda essa parte de inteligência artificial e até mais do que só inteligência artificial, a inteligência artificial generativa. E o avanço dessa tecnologia tem sido já muito bom para o Inter e vai continuar sendo muito bom nessas próximas fases. Então, para dar alguns exemplos, né, em conversas passadas, inclusive aqui com a CNN, a gente tem falado muito sobre hiperpersonalização, que no fim das contas é o uso de tecnologia e uso de inteligência artificial para poder tentar entender melhor, usar dados e entender melhor as necessidades dos clientes para poder fazer ofertas customizadas. Isso avançou muito no ano passado, a gente teve excelentes resultados e a gente conseguiu melhorar muito a experiência entregue para os clientes usando essa hiperpersonalização. Mas a gente ultrapassa esse ponto agora utilizando a inteligência artificial generativa. Então, a gente começa a avançar para vendas conversacionais, seja dentro do aplicativo do Inter, seja em outros ambientes conversacionais, por exemplo, aqui o WhatsApp. Então, hoje, dentro do ambiente do Inter, no que a gente chama lá a nossa lupa, né? Onde você pode tirar dúvidas, você não só tira dúvidas mais, mas você também pode fazer aquisição de produtos. Então, tem um produto que o Inter popularizou no Brasil, que são os gift cards, né? São os vale-presentes. Então, muita gente usa os vale-presentes como uma forma de economizar, porque tem um cashback para diversas marcas bem populares. E hoje os clientes não mais precisam de ir achar qual que é o botão do gift card, chegar lá e escolher o vale-presente de preferência deles, mas eles podem fazer essa aquisição de forma conversacional. E a partir desse ponto, o que a gente vai fazer, né? A gente tem hoje mais de 180 produtos dentro do Inter, eles são todos vendidos digitalmente, mas ainda não são todos vendidos em conversas. Então, imagino que daqui a um ano, quando a gente estiver conversando sobre o 2026, não sei se a gente já vai ter os 180 produtos sendo vendidos de forma conversacional, mas o fato é que a gente vai ter uma mega evolução nesse processo e o diferencial do Inter está justamente em já ter todos esses 180 produtos programados com tecnologia, né? Então, plugar essa nova tecnologia nesses produtos vai ser um caminho mais curto e vai ser legal de ver essa evolução aqui no futuro próximo. Perfeito. E aí queria falar um pouco também sobre crescimento de crédito especificamente, até para entender se financiamento imobiliário continua sendo prioridade, como é que ele ajuda na rentabilidade do banco especificamente? Bom, o financiamento imobiliário ele é um produto, tanto o financiamento quanto o irmão dele, que a gente fala que é o Home Equity, que é o crédito com garantia de imóvel, são dois produtos que a gente faz há muito tempo. E a nossa aposta sempre foi em fazer um crédito imobiliário e o crédito com garantia de imóvel usando recursos, funding de mercado, né, ou recursos, captações de mercado. O que é isso? É fazer um crédito imobiliário utilizando principalmente LCI, que são as letras de crédito imobiliário, e as LIGs, que são as letras imobiliárias garantidas. Esse produto, qual que é a característica fundamental e por que a gente acredita nele, né? Que ele é um produto sustentável a longo prazo. É um produto que vai caber mais no bolso, né? Vai ter uma taxa de juros menor à medida que a taxa de juros do país caia, mas ele tem essa característica de ser sustentável. O outro produto que hoje detém a maior parte do crédito imobiliário brasileiro está associado à captação de poupança, e a captação de poupança não tem crescido.
que aconteceu como consequência disso? A gente viu um aumento muito grande de demanda pelo crédito imobiliário no Inter. Ano passado, para você ter uma ideia, né, na hora que a gente pensa em topo de funil, né, pessoas pedindo requisições de crédito imobiliário, nós vimos um crescimento de quase 6 vezes na demanda, e isso ajudou muito o crescimento, né? A gente veio de um crescimento de 12% na carteira de imobiliário em 2024 para um crescimento de quase 50% nessa mesma carteira em 2026. Esse produto, ele tende a crescer à medida que a gente veja uma convergência nas taxas de juros, e a gente acha que 2026 vai ser um outro ano excelente. Então, por quê? Porque a gente não vê captação de poupança com um futuro aqui promissor no curto prazo, ou até mesmo no longo prazo, à medida que o brasileiro vai aumentando o nível de educação financeira dele, e a gente vê o nosso crédito imobiliário, né, com taxas de mercado convergindo para ser a principal solução que todos os brasileiros vão estar buscando aí no futuro. E acho legal também dar um destaque aqui para o home equity, né? Ele é um produto que tem uma carteira ainda menor do que a carteira do crédito imobiliário principal no Brasil. O crédito imobiliário, a gente está falando de 700, 800 bilhões de reais de carteira no sistema financeiro. O home equity ele ainda é um produto que está ali entre 20 e 30 bilhões, mas é um produto que empresários, empreendedores têm utilizado muito para poder diminuir o custo de dívida e alongar a dívida para que eles possam se planejar de uma forma mais estruturada, né? Então a gente tem visto a demanda pelo empréstimo com garantia de imóveis crescendo bastante, justamente por esse ponto de capacidade de alongar a dívida e capacidade de reduzir a taxa de juros, né? Então colocar uma taxa que caiba no bolso, que caiba na estrutura financeira das empresas. Até aproveito para perguntar se especificamente o custo de captar via LCI é competitivo quando a gente olha para esse cenário, até para manter um crescimento do crédito. Com certeza. A LCI ela é um produto que já caiu no gosto do brasileiro, né? Eu falei da LCI, falei da Ligue. A Ligue ainda é um produto menos conhecido, também é um produto legal, mas a LCI já é um produto com altíssima demanda. É um produto que o Inter, desde 2016, leva de forma digital para os clientes, de forma praticamente perene, né? A LCI ela depende de lastro. E o que a gente viu ao longo dos anos foi muitas das instituições oferecendo LCI esporadicamente, quando existia lastro. E como a gente tem essa originação de crédito imobiliário constante, a gente conseguiu ser um player que sempre oferece LCI em qualquer momento do tempo. A LCI ela tem uma isenção fiscal, então ela se acaba reduzindo o custo de funding da instituição que está fazendo a captação, e essa redução de custo de funding se transforma numa vantagem para o tomador do crédito. Então, a gente pega, então seria esse funding de concurso menor e entrega uma parte desse ganho para quem está recebendo o empréstimo. E sobre a Ligue, ela é um produto com algumas características diferentes, mas a gente fala que é um produto com dupla garantia, né? Então, você tem tanto a instituição financeira garantindo a Ligue, quanto empréstimos imobiliários que garantem esse produto. Então, é um produto com uma característica um pouco mais diferente, mas que também nós temos a gente acredita que vai ter um grande crescimento aqui nos próximos anos. E já aproveito também para perguntar, Alexandre, sobre o consignado privado especificamente, que tem ganhado também cada vez mais a preferência. Queria entender se a gente pode esperar talvez um maior peso em 2026. Muriel, com certeza também é ótimo ponto aqui que você trouxe. Então, o consignado privado, ele nasceu, né, nessa nova plataforma no final de março. Então, a gente tinha ali praticamente nada, o consignado privado bilateral, que dependia antes de negociação individual dos bancos com as empresas, que era um processo moroso. A gente sai praticamente do zero para uma carteira de 2 bilhões de reais. O sistema já está com uma carteira de quase, de mais ou menos 80 bilhões de reais e crescendo a passos largos. Para você ter uma ideia, há menos de um ano atrás, essa carteira no sistema era uma carteira de por volta de 45 bilhões de reais. Então, o produto já nasceu popular. Aqui no Inter, a gente já tem mais de 500 mil clientes que estão usando o consignado privado, e esse produto fez justiça, né? O consignado público ele já estava ali disponível tanto para pensionistas do INSS
quanto para servidores públicos, como a melhor ou a solução de crédito com taxa de juros mais baixa, talvez à exceção do crédito imobiliário, era o crédito consignado. Isso não estava disponível para os trabalhadores do setor privado. Então, muito bom ver esse produto disponível, ver esse produto escalando para nós como negócio, né? Tem sido ótimo, a gente consegue engajar vários clientes correntistas que usam o Inter todos os meses, engajá-los com um produto de crédito. Nós temos conseguido também pegar uma massa de clientes que eventualmente estava inativa e temos conseguido ativá-los no crédito consignado privado e temos também atraído novos clientes que vêm atrás das condições que a gente tem dado no consignado privado. Então, esse crescimento é muito bom e a gente acha que é um produto que à medida que ele vai amadurecendo, o que eu estou chamando de amadurecendo, né? Tem uma série de prerrogativas de cobrança e regras de garantia que ainda estão pendentes de implementação pela Dataprev, que é quem o governo usa para operacionalizar o produto, né? À medida que a Dataprev implemente todas as soluções que vão fazer prevenção à inadimplência, a gente vai ver um produto ainda muito melhor. Por quê? Porque a taxa de juros certamente vai reduzir e esse brasileiro trabalhador CLT vai conseguir tomar mais crédito e para as diversas soluções, né? Seja para realizar um sonho, seja para pagar um estudo, seja uma demanda médica, seja para poder melhorar as condições de taxa de juros de empréstimos, né? Alguém que esteja negativado, alguém que tomou um empréstimo e acabou se atrapalhando para poder pagar, tem no consignado privado uma solução de menor custo. Então, é um produto que está aqui para ficar e que ainda vai melhorar muito ao longo dos próximos meses e anos. E eu até aproveito para falar sobre taxa de juros, já que você trouxe esse assunto também. Como é que vocês enxergam esse cenário de taxa de juros, Alexandre? Expectativa agora é de um corte, o Banco Central já divulgou esse guidance para março, talvez aí o Boletim Focus prevendo que para esse ano a gente fique com uma taxa de juros em 12,25. Como é que vocês estão enxergando esse cenário e o quanto que isso pode impactar e pode também trazer essa relação com relação especificamente à inadimplência? A gente tem visto um crescimento acelerado da carteira também, o quanto que isso pode estar impactando também na inadimplência ou por enquanto não está incomodando vocês? Não, primeiro, assim, o que a gente vê de cenário, né? O nosso cenário não é muito diferente do que a gente vê no Banco Central. Então, a gente acredita em cortes a partir da próxima reunião do Copom e no final do ano ali uma taxa ali por volta de 12,5, não deve ser nada muito diferente disso. De fato, uma taxa tão alta, né? Hoje acima de 15%, por tanto tempo, ela coloca muita pressão. Principalmente aqui a gente começa a ver muita pressão nas empresas e isso tende a impactar a inadimplência do sistema. No nosso caso, como é que a gente se prepara para um cenário desse tipo, Muriel? A gente tem uma carteira que é 2/3 colateralizada e 1/3 só sem colateral, e isso faz com que seja uma carteira mais resiliente. Então, à medida que a gente passa pelos ciclos de inadimplência, a tendência é que a gente veja um Inter menos impactado por esses ciclos, justamente em função dessa carteira mais resiliente que tem o colateral. A carteira que não tem o colateral é a carteira de cartão de crédito, e a gente tem feito uma série de iniciativas, lançado uma série de produtos de cobrança para poder conseguir controlar bem essa inadimplência. Então, é o que a gente tem visto, assim, o que a gente tem visto é uma inadimplência controlada. Quarto trimestre, a gente viu um pequeno aumento no nosso indicador de atrasados a mais de 90 dias, mas o fato é que, à medida que a gente veja uma Selic caindo, a gente deve ver uma pressão menor em cima dos inadimplentes, com eventualmente uma convergência de inadimplência para baixo. No curto prazo, acho que a gente ainda não vê isso, então a gente pode sim ver uma evolução positiva, né? Um aumento de inadimplência, mas eu acho que aqui faz parte do jogo. Acho que ter essa estrutura de carteira de crédito mais protegida nos coloca numa posição bastante sustentável para poder passar por uma eventual inadimplência um pouquinho maior. Preferiria ou poderia crescer um pouquinho menos para conseguir manter a qualidade da carteira? A gente não vê assim o nosso crescimento como
um causador de inadimplência. Por quê? Perfeito. Porque nosso crescimento ele não vem de aumento de apetite a risco, né? A gente fala muito assim, quando uma companhia é mais agressiva no crédito, dá crédito para um conjunto de clientes que tem uma probabilidade de inadimplência maior, ela está com mais apetite a risco. Se ela é mais seletiva, ela está com menos apetite a risco. Então, nós hoje temos uma estratégia que é mais seletiva. O que significa isso na prática, né? Um percentual de aprovação de novos clientes para os produtos de crédito menor, e fazendo o crédito dessa forma, a gente acaba conseguindo controlar bem a inadimplência. Essa é a nossa estratégia, por isso os 2/3 também com colateral. O colateral, no caso de inadimplência, ele acaba cobrindo essa eventual perda, né? E isso é um pouco de como a gente enxerga. Então, assim, o crescimento ele está todo fundamentado numa precificação do crédito e incluindo nessa precificação do crédito as eventuais perdas, mantida uma razão ali de rentabilidade, né? A gente fala que a gente está tentando resolver a equação de receita de crédito menos o custo do funding, o custo de captação, menos a inadimplência, tem que chegar numa rentabilidade desejada. E a gente tem também conseguido crescer nos últimos 12 trimestres consecutivos essa razão, né? A gente chama isso de margem financeira depois do custo de risco. Essa margem financeira depois do custo de risco cresce consistentemente, tem crescido aqui mais ou menos 0,3% ao trimestre, 0,2%, 0,3% ao trimestre. Alexandre, outro ponto para a gente trazer aqui também, para falar do Inter, que a gente sabe que virou um grande ecossistema, né? Enfim, crédito, enfim, dos mais diferentes, né? Créditos, investimentos, seguros, vou tentar lembrar todos aqui, mas tem algum especificamente que vocês estão focando nesse ano de 2026? Tem sim. E a grande verdade, assim, a gente tem... O que a gente conseguiu fazer, até olhando para o plano de 2026, né? A gente conhece muito bem as demandas dos nossos clientes e a gente sabe que existem demandas em todas as 7 avenidas, né? E até se falou um pouco das 7 avenidas, então a gente está falando aqui da avenida do banco transacional, crédito, investimentos, seguros, shopping, a fidelidade, né, que é o nosso programa de fidelidade, que é o Loop, e a parte de conta global. Então, em todas elas, a gente vai ter bons avanços ao longo do ano. Tem uma frente que é universal, comentei um pouco mais cedo, que é o uso de inteligência artificial generativa e inteligência artificial em geral para poder aumentar as vendas. Então, esse é um foco que atinge todo mundo, mas a gente vai ver muito avanço ainda no crédito consignado privado. A gente falou sobre o consignado privado agora há pouco, e a gente vai continuar bastante dedicado ao crescimento nesse produto. Conforme eu comentei, né, são mais ou menos 10 meses desde o lançamento, então ainda tem muita coisa para poder evoluir. A gente vai continuar evoluindo nas frentes de crédito imobiliário, no cartão de crédito. É um produto que a gente vem fazendo um trabalho grande de lançamento de produtos que a gente chama de produtos de cobrança, né? São produtos que facilitam a vida do cliente, uma vez que ele entre no rotativo ou que ele tem algum problema que cause inadimplência. Esse é um produto que a gente vai continuar dando bastante foco. E nos produtos relativos ali à Global Account, à internacionalização, então nossa conta global, a gente vai ver também uma evolução ao longo do ano, também relativo a um assunto que nós conversamos um pouco mais cedo, que é a aprovação da nossa US Branch, né, que é a aprovação regulatória que a gente teve nos Estados Unidos. Outro ponto para a gente continuar conversando por aqui e olhando especificamente para os investimentos no exterior, que há pouco a gente conversava, eu queria entender quais são os principais investidores, qual que é o perfil quando a gente olha para quem acaba investindo lá fora pelo Inter? Muriel, essa pergunta é legal também, né? O que a gente viu ao longo dos anos? E tem muito a ver com a história do Inter desde o princípio, né? Eu comentei com você que a gente passou a ofertar LCI no varejo, investimento ali a partir de R$100 lá em 2016, 2017. Isso ajudou muito o nosso crescimento. A gente conseguiu endereçar um público de clientes que antes não tinha oferta de um produto de investimento considerado sofisticado, né? Um produto de investimento que era
que era oferecido muitas vezes para os grandes investidores, que têm 5, 10, 15 milhões aplicados. Então, a gente levou a LCI para esse público. A gente fez a mesma coisa com os produtos da conta global de investimentos. Então, um cliente do Inter hoje, ele abre a conta e ele pode investir $10, ou eventualmente até menos de $10 em produtos nos Estados Unidos. E aqui ele pode fazer isso de uma forma bastante aderente ao perfil que ele tenha no Brasil. Então, se ele é uma pessoa mais conservadora, que normalmente investe no CDB, lá ele tem um TD, que é um Time Deposit, que é um produto muito similar ao CDB. E em breve, através da nossa agência nos Estados Unidos, ele vai poder investir num CD, que é praticamente o mesmo produto que um CDB, que é um produto mais conservador. Mas ele também tem acesso a investimentos em bolsa, comprar ações lá fora, ele tem acesso a comprar os bonds, né, que são títulos de dívida de governos e de empresas. Então, é possível montar uma carteira diversificada de investimentos lá fora, com um detalhe, né? Sem aqueles mínimos elevados, estão fazendo pequenos investimentos de forma conservadora, aprendendo e permitindo que o brasileiro faça algo que historicamente não era tão popular, mas que tem se popularizado muito aqui principalmente nos últimos 24 meses, que é a diversificação patrimonial em moedas, né? O brasileiro, até pela taxa de juros estruturalmente alta, ele acabou se acostumando muito a investir ali com... Todo mundo tem na cabeça 1% ao mês, né? Como se fosse uma taxa de juros normal para o investimento. E o fato é que não é. E à medida que a gente veja essa taxa no longo prazo convergindo para uma taxa mais baixa, as pessoas vão perceber que elas precisam diversificar em moedas, e é para isso que a nossa conta global de investimentos existe, né? Para poder facilitar esse processo e também democratizar esse processo para o pequeno investidor. Alexandre, além disso, queria falar especificamente sobre ações, porque as ações do Banco Inter, inclusive desde 2025, se a gente olhar os últimos 12 meses aí, teve uma valorização super importante em Nova York, foi mais aí de 70%, está superando 70% de valorização. Queria entender qual que é a expectativa, olhando para 2026 especificamente. Pois é, assim, a gente acaba ficando muito focado no negócio. Então, qual que é o nosso objetivo, né? Continuar entregando os nossos planos, continuar crescendo carteira de crédito, aumentando a lucratividade da companhia. E acho que o valor da ação acaba sendo muito mais uma consequência de um mix de o que a companhia está conseguindo entregar, a velocidade dessa entrega, o tamanho da lucratividade, que são indicadores que dependem mais de nós, junto com indicadores que acabam dependendo do mercado, né? Então, a gente acaba dependendo de qual que é a liquidez do mercado. O mercado está em alta, o mercado está em baixa. Então, isso para dizer que é muito difícil para a gente prever o que vai acontecer com o valor da ação, mas é muito fácil para a gente entender onde é que a gente deveria focar. E a gente está com o time aqui super organizado, sabendo exatamente onde trabalhar, para que a gente entregue aqui bons resultados, para que principalmente, né, que os nossos clientes fiquem felizes com o nosso produto. E se a gente consegue deixar essas duas coisas amarradas, o resultado vem e a gente espera ser aqui reconhecido também pelos investidores, tendo aqui como consequência elevação do preço da ação. Mas é difícil falar se sobe, se cai. A gente está muito mais aqui preocupado com a execução. Perfeito. Eu até aproveito para te perguntar também que tipo de recado você dá para o investidor que está atento a essas movimentações feitas pelo Inter. O que a gente precisa, acho que a dica aqui é o investidor conhecer seu perfil, inclusive dentro da nossa plataforma, né? A gente tem ali, antes do investidor fazer os investimentos dele, quando ele vai fazer investimentos um pouquinho mais complexos do que um investimento em CDB, ele precisa passar por um questionário e a partir das respostas desse questionário, esse investidor vai aprender ali se ele é arrojado, se ele é conservador, se ele é moderado, e a partir desse perfil, escolher bem os produtos de investimentos. Nós temos aqui também, tanto de forma digital quanto de forma através de assessores de investimentos, até a capacidade de ajudar todos aqui a fazer a melhor alocação possível de acordo com o perfil. E esse perfil vai ditar ali se cabe uma renda variável, se cabe uma ação de alguma companhia,
dentro do portfólio de investimentos aqui de cada um. Portanto, olhando especificamente para o Inter, o foco total ainda é nessa meta 60, 30, 30, para a gente encerrar aqui o nosso papo, Alexandre. A gente continua ali convicto de que a gente pode levar o Inter para um ROI na casa de 30%, a gente continua convicto que a gente vai chegar nos 60 milhões de clientes e nos 30% de índice de eficiência, e a gente inclusive vai ser transmitido ao vivo em maio, fazer um dia do investidor, onde a gente vai falar muito sobre o Inter e muito sobre os próximos 5 anos, e vamos explorar um pouco mais sobre os próximos passos aqui do 60-30-30. Muito legal, Alexandre Ricio, CEO do Inter no Brasil. Obrigada mais uma vez pela conversa aqui com a gente. Volte mais vezes, viu? Eu que agradeço, Muriel. Obrigada. Obrigado.